A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição com a temática O Engodo das Riquezas do Mundo. Se inscreva ou reinscreva no canal, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver novos vídeos. Deixe seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, dê o seu like ou o seu dislike. Suas interações classificam o vídeo como interessante e geram impulsionamento para ele aparecer nas pesquisas, sugerido aí a muitas outras pessoas. Faça o seu investimento financeiro e me ajude na manutenção deste canal através do Pix e-mail jcsilvagna@gmail.com. Acredite, Deus fará florescer a sua semente financeira de forma transbordante. O texto de referência está em Mateus capítulo 4, versículos 8 a 11, onde mostra as ofertas feitas pelo inimigo enquanto tentou Jesus no deserto, ofertas peremptoriamente recusadas por Jesus, que levou ao inimigo também se retirar, finalizando a tentação a Jesus. O versículo do dia está em Mateus capítulo 16, versículo 26, que diz: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Na verdade aplicada, o pastor Sérgio Nascimento ele afirma que, apesar de vivermos no mundo, não devemos participar de seus valores e ideais que estão em oposição às Escrituras e ao reino de Deus. Antes de definir quais são os engodos das riquezas do mundo, é preciso definir qual mundo oferece riquezas que são um engodo. No contexto bíblico sagrado, existem vários tipos de mundos e nem todos estão em oposição a Deus. O mundo representado pelo cosmos, pelo universo, é composto por toda a obra criacional visível descrita em Gênesis capítulo 1, englobando o meio ambiente natural e material no qual a humanidade vive e pela própria humanidade, sendo também conhecido como o planeta Terra, o conjunto das nações, o palco teatral no qual a raça humana se apresenta. Os mundos animal, vegetal e mineral fazem parte do universo, fazem parte do cosmos e englobam os sistemas compostos por todas as diferentes espécies de animais, vegetais e minerais com suas características e as leis naturais que os regem. O mundo humano, que também faz parte do mundo como universo, compreende o sistema social que envolve os relacionamentos, os sentimentos, os desejos e as necessidades básicas dos seres humanos em geral. Esses conceitos eles apresentam o mundo compreendido como sendo a terra habitada, o contexto geográfico, a obra criacional, o cosmo transitório, sem nenhuma conotação hostil a Deus que criou todas essas coisas. O antagônico mundo que se opõe a Deus e à igreja é o mundo como sistema mundano que envolve as questões éticas e morais desvirtuadas e exerce influência maligna sobre a humanidade para afastar a humanidade de Deus, levar a humanidade a viver na busca pela autorrealização hedonista, egoísta, imoral, injusta e iníqua. O sistema mundano ele é representado, em especial, pela sociedade corrompida e alienada de Deus, que vive sob a influência e sob o domínio do príncipe das trevas e das hostes espirituais da maldade, que se aproveitam dos desejos carnais do ser humano, gerado pela natureza humana caída, para aprisionar o ser humano na prática do pecado. Por isso, o sistema mundano é o sentido pejorativo do termo mundo, e é classificado como mundano, profano e imoral numa referência ao sistema contrário, oposto ao projeto original de Deus para as obras criadas, em especial o ser humano que, por causa da adesão à prática do pecado, vive alienado de Deus. Quanto ao príncipe dominador do sistema mundano com seus súditos infernais, eles já se encontram na condição de condenação eterna, pois inexiste possibilidade, inexiste condições de reversão para eles. E eles serão os primeiros a serem julgados no sentido de terem proferido as suas sentenças condenatórias e destinados a sofrer o dano da segunda morte. Portanto, mesmo se opondo a Deus e à Igreja de Cristo, o sistema mundano está sob controle absoluto de Deus. Quanto às pessoas que vivem um estilo de vida mundano, que as classificam como inimigas de Deus, apesar de elas estarem nessa triste condição, elas são amadas por Deus, que provê todas as oportunidades e chances necessárias ao arrependimento sincero e à conversão genuína a Cristo como Senhor
e Salvador de suas vidas. Os cristãos genuínos, dos quais é composto a Igreja de Cristo na Terra, eles não podem ser retirados de entre o sistema mundano. Os cristãos, eles precisam ter uma convivência pacífica com as pessoas que estão inseridas e participam do sistema mundano, mas em nenhum momento, em nenhuma hipótese, podem ser coniventes com suas práticas. Pois o cristão genuíno, ele é representante de Deus na Terra e o meio pelo qual Deus faz com que a luz divina resplandeça em meio às trevas espirituais para atrair as outras pessoas que vivem na prática do pecado, alienadas de Deus, para receberem o perdão, terem qualidade de vida terrena, se desenvolverem física, emocional, material e espiritualmente de forma sustentável e, por fim, alcançarem a vida eterna em Cristo Jesus. Para que isso seja possível, o cristão ele precisa evidenciar ser de fato uma nova criatura em Cristo Jesus, convicto de que não faz parte do sistema mundano, pois é cidadão do reino de Deus. Tendo em vista a vulgarização do sistema mundano, a inversão de valores e também a banalização do sagrado, muitos cristãos eles têm se permitido serem aculturados ao absolver e se deixarem ser influenciados pelo sistema mundano. Esse fato dificulta o entendimento quanto ao conceito do que é ou não o sistema mundano, pois tudo passa a ser tão natural que acaba sendo aceito como normal. Quanto à definição do termo sistema mundano, que se opõe a Deus e à Igreja, o bispo Abner Ferreira ele explica que o sistema mundano tem mais a ver com o modo de pensar de uma mentalidade desassociada dos conceitos bíblicos, atreladas às ações reprovadas pelas Escrituras, tem mais a ver com a necessidade de o cristão ter que se abster, ter que fugir até mesmo da aparência do mal, para permitir que Deus opere em sua vida a santificação, a separação do sistema mundano e a união do cristão com Deus de acordo com a sua soberana vontade, de forma que o cristão se torne irrepreensível diante de Deus e também dos homens. No contexto bíblico, mamon é um termo utilizado para descrever riquezas materiais ou a cobiça por elas. Ainda que o termo mamon seja, na maioria das vezes, uma referência a um deus pagão adorado como responsável por gerar ou proporcionar riqueza material aos seus adoradores, e de, como um ser místico, Mamon representar o pecado gerado pelo apego excessivo ao materialismo, à ganância e também à avareza, no hebraico o termo Mamon significa apenas dinheiro, uma referência a bens e riquezas materiais. Além de Mamon como um ser místico, como um deus pagão, tirar o foco da adoração e da dependência material de Deus, o dinheiro, a posse de bens materiais, o acúmulo de riquezas terrenas, pode dar ao ser humano uma certa autonomia que pode o levar a se sentir autossuficiente e querer se distanciar de Deus por imaginar que não dependa de Deus, já que a pessoa ela é induzida a acreditar o seu poder aquisitivo, as suas habilidades naturais, a sua capacidade de gestão, a sua perícia em negociar, a sua expertise em atrair riqueza e em evitar prejuízos ou a falência. O acúmulo de dinheiro e de riquezas materiais também podem trazer consigo a sensação ou sentimento de falsa segurança, autossuficiência, falso conforto, a falsa crença de que as coisas sempre darão certo porque tem dinheiro, traz também a mesquinhez e a avareza. Paulo adverte que o amor do dinheiro, o apego exagerado ou a autodependência do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Um triste exemplo desta realidade foi o jovem rico que, ao ser confrontado por Jesus quanto ao apego exagerado às riquezas materiais, ele saiu triste da presença de Jesus sem se dar conta da importância do que Jesus quis ensinar a ele. O oposto ocorreu com Agur, que, de forma sábia, na sua oração ele pediu a Deus dizendo: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada
para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. O texto bíblico é farto em comprovar que o desejo de Deus para o ser humano é que o ser humano seja próspero e alcance riquezas. No entanto, o mesmo contexto bíblico, ele adverte quanto ao perigo das riquezas materiais. É fato também que existem pessoas pobres que são mais mesquinhas e avarentas do que pessoas de alto poder aquisitivo. Da mesma forma que há pessoas ricas que são tementes a Deus, são generosas e caridosas, sendo uma bênção para a obra de Deus nas igrejas locais, nas ações missionárias e para as pessoas socialmente vulneráveis. Quanto ao ideal do consumismo, o consumismo desenfreado é uma das características da hipermodernidade que tem levado as pessoas a gastarem além de suas capacidades financeiras, a adquirir coisas supérfluas na busca por prazer imediato e a qualquer custo. Dominado pela ansiedade doentia por consumir, a pessoa perde o foco de buscar a realização pessoal, emocional, física, material e espiritual na pessoa de Deus. O ser humano, ele precisa buscar de Deus o domínio próprio, que é uma das características do fruto do Espírito Santo, pois diferente dos animais irracionais, os desejos humanos, eles podem vir a ser insaciáveis. Quanto mais a pessoa trabalhar para realizar seus desejos, quanto mais ela se esforçar e multiplicar seus recursos financeiros, mais a pessoa entrará em um ciclo vicioso de consumo, à semelhança das filhas da sanguessuga mencionada em Provérbios número 30, verso 15. A nefasta e herética teologia da prosperidade tem contribuído em muito negativamente para a construção de um ideal de cristianismo baseado na prosperidade material e física, chegando a afirmar que, a partir de uma oferta apresentada a Deus, Deus é obrigado a retribuir ao ofertante 100 vezes mais. Caso uma pessoa peça para que seja feita a vontade de Deus, retrata uma atitude de falta de fé, já que, de acordo com a herética teologia da prosperidade, o que a pessoa determinar é o que vai acontecer. Essa visão teológica é um engodo, desvaloriza o sacrifício de Cristo, resumindo o sacrifício de Cristo à oferta de um céu na terra por meio da riqueza material. Além disso, induz que o ser humano pode barganhar com Deus numa espécie de troca, banalizando o relacionamento do ser humano com Deus, colocando Deus como um mero serviçal obrigado a satisfazer os caprichos humanos e não como o Senhor Supremo do universo. O alerta de Jesus quanto à gravidade do vício do consumismo e da nefasta teologia da prosperidade é: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Colocar o coração excessivamente nas coisas materiais, na busca por riqueza terrena, nos casos em que a pessoa não consegue alcançar esses objetivos, ela desenvolve o sentimento de frustração, ansiedade e depressão, podendo chegar em situações irreversíveis e a busca do suicídio como uma saída. Jesus alerta dizendo: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Paulo completa dizendo: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O ser humano precisa esperar em Cristo não apenas nessa vida, pois Jesus, ao oferecer o porvir, ele prenunciou, deixando a entender claramente que há algo muito maior e melhor que tudo que o ser humano pode possuir e usufruir na área material nessa vida terrena. Para Paulo, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam.
mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O perigo do desejo de autorrealização, da busca pelo ter e por empreender grandes realizações, está camuflado no consumismo desenfreado, pois consumir as coisas, ter condições financeiras de lazer e de se divertir gera um prazer imediato e, em muitos casos, o consumo, o lazer e a diversão acabam ocupando o lugar de primazia que deveria ser destinado a Deus e aos seus propósitos para a vida humana. Além disso, pode acabar levando o cristão a agir quase que de forma inconsciente e imaginar que é mais importante o excesso de gasto no consumo, no lazer e na diversão do que contribuir para a manutenção da obra de Deus com os dízimos e ofertas. Ser ou ter? Eis a questão. Pois o hedonismo, a busca por prazer imediato e a qualquer custo, faz com que o ser humano inverta os valores reais das coisas e construa como prioridade a cultura do ter, ao invés da cultura do ser. Eva, por exemplo, ao imaginar que podia ser mais feliz do que já era na presença de Deus no Éden, preferiu ter o fruto proibido em sua mão e o consumir, do que continuar sendo fiel, submissa e obediente às orientações de Deus. Ao preferir ter, o ser de Eva foi contaminado pelo pecado de desobediência a Deus. Adão e Eva, que tinham de tudo no jardim do Éden, sem que precisassem se esforçar, eles foram expulsos da presença de Deus e tiveram que passar a lutar pela própria sobrevivência. Jesus, nas mesmas condições humanas que Adão, desfrutando de plena comunhão com Deus Pai e tendo de Deus o testemunho audível de que ele era o Filho amado, durante o período de 40 dias que esteve jejuando no deserto, após o seu batismo nas águas, ao ser tentado pelo inimigo a aceitar riquezas materiais, poder e glória humana, o que significava para Jesus dar uma guinada financeira radical na sua vida e de sua família, que tinha como sustento a carpintaria e a marcenaria na cidade de Nazaré, podendo virem aí a se tornar os maiores empresários na área da carpintaria e da marcenaria da época, além de poderem fazer investimentos em negócios, em outras atividades econômicas que desse grandes lucros. Jesus, ele priorizou o ser e se manteve sendo o filho amado, obediente e resiliente no cumprimento dos propósitos de Deus para redimir a humanidade. Por isso, Deus Pai se encarregou de exaltá-lo soberanamente e lhe dar um nome que é sobre todo nome e diante do qual todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Senhor soberano do universo. O pastor Sérgio Nascimento, ele ressalta em seus comentários que nas bem-aventuranças que compõem o Sermão do Monte em Mateus capítulo 5, versículos 3 a 10, Jesus deixou claro que o cristão deve focar o ser e não o ter. Cada cristão genuíno, além de como ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus, cada cristão deve evidenciar de forma prática que o seu caráter ele foi moldado ao caráter de Cristo. Conclui o pastor Sérgio Nascimento em seus comentários dizendo: não basta ter o rótulo de cristão, é preciso ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Não basta o cristão ter um compromisso com uma igreja ou na igreja, é necessário ser comprometido com o próprio Cristo. Jesus precisa ser prioridade e precisa ser valorizado como Senhor e Salvador de sua vida, para que as demais coisas necessárias à sobrevivência humana, à consolidação de uma vida com qualidade e sustentabilidade, sejam acrescentadas na vida do cristão. Definido pelo dicionário Howes como sendo uma sensação ou emoção agradável, ligada à satisfação e ao contentamento, o termo prazer ele descreve com perfeição a incessante busca humana em tudo que pensa, projeta e faz. Isto porque pensar, projetar e executar algo que não gere prazer, mesmo que seja aos moldes de uma pessoa sadomasoquista, não faz sentido. Outro detalhe que se observa é que dentro do contexto bíblico criacional, das instruções dadas ao ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus para dominar e administrar toda a obra da criação, Deus criou o ser humano para desfrutar da sensação, da emoção agradável pela satisfação, pelo contentamento de ter sido criado
como a mais perfeita obra das mãos divinas e sido posicionado pelo próprio Deus como gestor sênior do universo. Por si só, esses fatos justificam ser coerente ao ser humano sentir prazer, estar em um estado de bem-estar, ser classificado como ser plenamente feliz. O grande equívoco humano é buscar prazer fora dos propósitos de Deus para a vida humana, como fizeram Adão e Eva no Éden ao desobedecerem a Deus. Algo que se tornou recorrente por meio das ações, das atitudes e dos comportamentos e das escolhas humanas equivocadas, que na busca por prazer imediato e a qualquer custo, abre mão do princípio da sustentabilidade, acaba provocando a sua autodegradação e a sua consequente destruição futura. Tudo porque há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Pensando na necessidade de ações preventivas e sustentáveis na busca por prazer e felicidade, o apóstolo João ele foi incisivo ao alertar: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A capacidade de sedução do sistema mundano é muito forte, pois até mesmo uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados, se converteu genuinamente ao cristianismo e vive em novidade de vida, continua tendo em si a natureza humana caída que precisa ser dominada e derrotada. A natureza humana ela está internalizada no coração do ser humano como um fantasma dentro de um casarão mal assombrado, escondido em algum canto escuro, aguardando uma chance para atacar. A natureza humana caída, ela seduz a pessoa a pecar como uma tentadora isca no anzol que esconde do peixe o risco de sua morte. É preciso o ser humano estar em total dependência de Deus para lutar essa guerra que às vezes parece ser uma guerra desigual, mas que, pela fé, que é a mais poderosa arma à disposição do cristão, o cristão seja condicionado a permanecer resiliente na dependência de Deus para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. O maior prazer que uma pessoa pode desfrutar na vida de forma saudável e sustentável está em viver uma vida a serviço de Deus e ao próximo. A partir do momento que a pessoa internalizar essa verdade como algo absoluto, para ela poder influenciar todas as suas decisões, ações e reações, essa pessoa ela estará no centro da vontade de Deus e será Deus quem se encarregará de lhe proporcionar prazer e felicidade nesta vida e, por fim, na eternidade. Em sendo a alegria do Senhor quem fortalece o ser humano, quaisquer alegrias que não venham do Senhor não promoverá bem-estar, não promoverá melhora, crescimento ou força para o ser humano prosseguir na jornada da vida. O engodo das riquezas do sistema mundano tende a desvirtuar as verdades sagradas, banalizar e amenizar os efeitos maléficos do pecado para cegar espiritualmente o ser humano quanto aos ideais oferecidos por Deus. O cristão precisa se posicionar de forma coerente à fé que professa, buscar a ajuda do Espírito Santo para ter domínio próprio, vigiar para evitar vir a ser seduzido, preso e destruído pelas tentações oriundas dos próprios desejos pessoais pecaminosos, utilizados pelo inimigo como iscas traiçoeiras e letais. Entre o ter e o ser, na busca por prazer e felicidade, paute a sua vida e suas decisões nas Escrituras Sagradas. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.